12, versículo 7. Amém? A palavra de Deus diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eu queria pedir para a diaconisa Selma orar ao Senhor. Senhor Deus, essa tua filhinha, esse corpo que está aqui agora para falar a sua palavra conosco. Usa ela grandemente, Senhor. Encha com teu Santo Espírito, Senhor. Encha com a tua unção, Deus. Derrama do teu poder, Senhor Deus, sobre a sua vida, Deus. E que fale conosco, Senhor, essa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O que são os dons de Deus? Os dons de Deus são as manifestações do Espírito Santo, né? Eles visam a edificação e a santificação da igreja. Eles são dados conforme a necessidade da igreja, e uma pessoa pode ter mais de um dom. Quem age não somos nós, é o Espírito Santo que age através das nossas vidas. E possuir um dom espiritual cuja a operação é exteriorizada não significa que a pessoa é mais espiritual do que aquela cujo dom é dado não seja exteriorizado. Muitas pessoas têm o hábito de dizer que só tem dom quem fala em línguas. É um grande erro no nosso meio. O dom de línguas é o dom mais evidente. Por quê? Porque é aquele que se fala. A própria palavra, né, é contextual, o dom de línguas. Mas existem outros dons que não são manifestos dessa maneira. E nem por isso, aquele que não tem o dom de línguas, não tem dons do Espírito Santo. Amém. Os dons espirituais, eles estão divididos na verdade, os dons estão divididos em duas formas. Os dons espirituais, que são para a igreja, e para os crentes, e os dons ministeriais, que são para a igreja. Nós vamos falar um pouquinho de cada um bem rapidamente, porque essa é só assim um passando, né, de onde nós vamos chegar. A palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é uma mensagem verbal dita mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. Aplica a revelação da vontade de Deus a uma situação ou a um problema específico. Nós temos aqui um exemplo de Atos 6:10, que fala que quando Estevão estava pregando na Ásia, né, e entraram em disputa com ele acerca da palavra de Deus, mas não puderam resistir à palavra de Deus, porque aquilo que Estevão falava eram palavras de sabedoria, que vinham do alto através do Espírito Santo. Nós temos a palavra de conhecimento. Um exemplo está lá em 1 Coríntios 14:25, quando o Espírito Santo, né, revela que Ananias e sua esposa Safira tinham retido parte do valor da data vendida e não tinham entregues a Deus. Os irmãos acho que conhecem essa palavra. Eles prometeram dar a Deus, né, a totalidade da herdade, né, que eles tinham vendido, e acabaram retendo uma parte. Só que quando foram entregar, o sacerdote teve essa revelação de Deus de que eles tinham retido esta parte, e então eles foram, né, consumidos, né, pelo Senhor. Nós temos também o dom da fé. Quem aqui tem fé? Amém. Amém. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Nós agradamos a Deus, porque a fé está guardada no nosso coração. Quer seja ela grande, quer seja ela pequena. A própria palavra diz que se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, nós diríamos, né, aos montes se transportam daqui para lá, e eles se transportariam. É isso que a palavra diz? Amém. Amém. A fé sobrenatural comunicada pelo Espírito Santo capacita o crente a crer em Deus para a realização de curas e milagres. É através da fé, né, que nós temos curas e milagres. Amém. Nós temos o dom de cura, que são concedidos à igreja para a restauração da saúde. Nós temos vários exemplos na Bíblia, né? Eu coloquei aqui um dos exemplos, que é a cura, né, do coxo por Pedro, né?
Você não pode falar né, porque né não é vírgula. Então, se eu falar né, vocês fazem assim, ó, para eu saber que eu tenho que parar, tá bom? E se passar de 20 minutos, também já pode ir sinalizando. Operação de milagres são os atos sobrenaturais do poder que intervém nas leis da natureza. Nós vemos isso no quê? Na multiplicação dos pães. Nós temos o dom de profecia. Esse dom todo mundo quer ter, né? Não sei porquê. Todo mundo quer ter o dom de profecia. Capacita o crente a transmitir uma palavra, uma revelação diretamente de Deus sob o impulso do Espírito Santo. Não se trata daquele sermão previamente preparado, né? Cujas pessoas, né? O pastor, né? O ministro da palavra prepara, né? Para trazer à igreja. Não é esta palavra. É aquela palavra que vem diretamente de Deus, através do Espírito Santo, lá no ouvido da pessoa, né? E aí então ela transmite isso, né? Especificamente para uma pessoa ou para a igreja, conforme a vontade do Senhor. A profecia não é predizer o futuro. Eu sempre digo que quando eu era no mundo, eu tinha um hábito muito ruim, mas eu não sabia que isso era ruim. Eu gostava muito de saber o que ia acontecer comigo no futuro. Então, não sei se aconteceu só comigo isso, mas eu procurei cartomante, né, adivinhas, né? E eu queria saber o que ia acontecer. E sabe que às vezes até as coisas aconteciam, mas o que aconteceu era uma desgraça só, porque quem sabia o que ia acontecer era o diabo que estava falando para a pessoa que estava me transmitindo, né? Então era assim, era só desgraça, não tinha nada de bênção, né? Tudo que falava realmente acontecia. Por quê? Porque ele sabia o que ele estava preparando, né? O laço que ele estava preparando para mim, né? E acabava acontecendo e a gente acabava acreditando. Glória a Deus que hoje nós temos outro entendimento, né? Amém. E nós sabemos que a profecia é um dom de Deus, né? Mas hoje eu vejo algumas pessoas, né? Alguns irmãos crentes que parece que ainda desejam essa coisa de saber o que é que vai ser no meu futuro. E acabam saindo por aí atrás, né, de profetas, né? E eu quero dizer uma coisa para as irmãs. Nós temos profeta na nossa terra. E o profeta da tua terra vai falar com você. Você não precisa procurar isso em outro lugar. Porque aquele que está em outro lugar, ele não tem compromisso com você. Ele pode falar aquilo que você quer ouvir. Ou ele pode falar aquilo que você não quer ouvir. Mas ele não tem o compromisso que o profeta que está nesse altar aqui tem, que é o zelo. Amém. Com as ovelhas. Porque é ele quem vai dar conta da vida de cada uma de nós. Então, se vocês querem profecias, prestem atenção da palavra que sai deste altar. Esta é a profecia das nossas vidas. E se Deus tiver algo para falar, em particular com você, certamente vai usar um vaso de dentro da casa para trazer para você o recado que Deus quer te dar. Amém? Amém. Nós temos aqui um exemplo, né, de Atos 2:16 até 18, quando Pedro fala, né, das manifestações do Espírito Santo nos últimos dias. E ele até pede para que a gente fique atento ao quê? Aos falsos profetas. Né? Ele fala, né, para que nós estejamos atentos aos falsos profetas. Por quê? Eles virão e eles estarão no nosso meio. E se você não tiver a capacidade de discernir o que vem de Deus, você pode ser enganado por esses falsos profetas. Nós temos o discernimento do Espírito. É o dom de discernir e de julgar corretamente uma profecia e distinguir se a mensagem vem de Deus e não do homem. Vocês querem saber quando a profecia vem de Deus? Amém. Quando ela se cumpre. Se a profecia se cumprir, era de Deus. Se alguém chegar para você e te disser alguma coisa, e isto não se cumprir, não era de Deus. Mas se cumprir, era aquilo que Deus tinha. E não se preocupem se vai acontecer ou não. Porque se não acontecer, glória a Deus, porque não veio da parte de Deus. E eu
preocupar. Se o problema não tem solução, para que se preocupar? Então, quando chegarem para você trazendo uma profecia, não se preocupem com ela, aceitem e fiquem atentos para aquilo que Deus vai fazer. Amém. Amém? Amém. Variedade de línguas, até coloquei ali um grifo meu, o mais desejado. Por que é o mais desejado? É o que mais aparece. Então todos desejam, porque parece que se você não orar em línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. E isso é um grande erro também, porque nem todo aquele que é batizado com o Espírito Santo fala em línguas. É a manifestação do Espírito Santo na oração. A língua falada através desse dom não é aprendida e quase sempre não é entendida, tanto por quem fala como por quem ouve, e nasce de uma íntima comunhão com Deus. Devem ser seguidas de interpretação para a edificação da igreja. Vocês podem observar que a maioria das vezes, quando algum homem de altar é tomado pelo Espírito Santo de Deus e começa a orar em línguas, imediatamente ele já fala o que Deus está querendo trazer para a igreja. Só o orar em línguas não edifica. O que edifica é saber qual é a vontade de Deus. Eu me lembro bem em Salto, né? Logo que a igreja abriu, houve um episódio assim até engraçado com o meu marido, porque nós estávamos chegando na igreja, né? E ainda com os resquícios do mundo. E a gente tinha aquele desejo de saber o que é que Deus queria da gente, o que Deus ia falar, né? Como é que a coisa ia acontecer. E aí então teve um culto de domingo, um culto maravilhoso, e aí o pastor falou assim, olha, hoje nós vamos orar com toda a igreja, e na época tinha só ele de pastor e um presbítero, então nós vamos fazer uma fila no centro da igreja, e os irmãos vêm vindo conforme, né, for liberando, né, a língua, então ao presbítero, e nós vamos orar hoje com imposição de mãos. E aí fomos nós dois lá, né, curiosamente, né. Aí foi chegando, e meu marido foi exatamente como o pastor. E o pastor colocou a mão na cabeça dele, orou, em nome de Jesus, amém. E meu marido ficou olhando na cara dele assim, não, e daí? Criou nele uma expectativa de que a coisa ia ainda acontecer. Até hoje a gente lembra disso. E a gente ri, inclusive, como pastor, porque ficou aquela coisa assim, né? Aí meu marido falou, sumiu o chão, eu não sabia se eu ficava, se eu voltava, o que eu fazia. No fim, eu peguei e vim embora, né? Porque eu queria ficar lá, fazendo o quê? Esperando, né? Então, vocês vão observar que geralmente quando um homem de Deus está orando em línguas, Deus está, né, trazendo uma mensagem, imediatamente ele já fala a respeito daquilo que Deus está trazendo para a igreja. Quem fala, né, quem ora em línguas pelo Espírito, nunca fica em êxtase ou fora do controle. Eu já vi algumas situações na época em que eu ainda não era convertida, porque eu sempre digo que eu me converti na igreja evangélica de Pinheiros, em Salto. Mas antes disso, eu passei com a minha sogra em algumas outras igrejas. E eu vi essa manifestação do Espírito. Mas eu achava muito estranho, porque existiam assim, muitas coisas que me pareciam muito com as coisas do mundo, e isso me assustava um pouco. E aí então, quando eu realmente me converti, né, na igreja evangélica de Pinheiros, em Salto, eu comecei a entender melhor o que era isso. Por quê? Porque eu via que no culto que lá, né, era ministrado, existia ordem. O Espírito estava sujeito, né, ao profeta, e é o que a Bíblia fala. Então nós não víamos aquelas assim, manifestações exacerbadas, aquelas coisas assim meio teatrais, né, que às vezes a gente vê, né, em alguns lugares. Por quê? Porque o Espírito está sujeito ao profeta. Amém. Você tem domínio sobre isso, né? Então, e o capítulo, né, 14 de 1 Coríntios fala muito bem a respeito dessa
profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Está em Efésios 4:11. Esses aqui são os dons ministeriais para a igreja. Eu nem vou me ater muito a isso, por quê? Porque eu quero mesmo falar com as irmãs a respeito dos dons que Deus tem dado a cada uma de nós. Todos nós recebemos, né, dons de Deus. Então existem, né, os apóstolos, que são, né, enviados em missão como mensageiros, representante pessoal de quem envia, ou seja, de Deus, né? São homens de destacada e reconhecida liderança espiritual, ungido com poder para defrontar-se com os poderes das trevas e confirmar o Evangelho de Cristo. Uma coisa muito importante: os apóstolos têm a direção espiritual da igreja. Por isso que nós somos uma igreja apostólica. Por quê? Porque nós temos uma pessoa ungida por Deus que tem a direção espiritual da igreja. Ou seja, Deus fala primeiro com ele, para depois falar com os pastores, e os pastores então com as suas igrejas. Os profetas são homens que falam com o impulso do Espírito Santo, cuja motivação e interesse principal é a vida espiritual e a pureza da igreja. Os evangelistas são homens capacitados e comissionados por Deus para anunciar o Evangelho, as boas novas da salvação aos perdidos. Os pastores, aqueles que dirigem a igreja local e cuidam das suas necessidades espirituais, mantêm santa a doutrina que é dada pelo apóstolo e refuta as heresias, ensina a palavra e protege os fiéis das falsas doutrinas. E os doutores, que são aqueles que têm o dom de ensinar a palavra de Deus, são os ensinadores de justiça. Nós temos muitos ensinadores de justiça no nosso meio, que são os professores da escola bíblica dominical. Quer aprender de Deus? Escola bíblica dominical. Não existe outro lugar e outra oportunidade para você aprender de Deus que não seja na escola bíblica. Nós temos o hábito de dizer que enquanto nós cultuamos a Deus, o nosso espírito está conectado com Deus para receber a mensagem que vai nos alimentar. Mas o conhecimento da palavra nós temos na escola bíblica dominical. E a palavra de Deus fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Amém. Amém? Mas ainda que tudo isso funcione, e eu acho que todas nós aqui temos dons que foram dados por Deus, e que de uma forma ou de outra nós temos usado esses dons, porque nós sabemos que o que nós recebemos de Deus é algo sério. Nós não temos por hábito receber de Deus e deixar guardado lá na gaveta, achando que aquilo um dia vai se manifestar sozinho. Deus precisa das nossas vidas para que os dons sejam manifestos. Então eu creio que cada uma das irmãs aqui tem um dom que Deus deu. Eu não sei qual é. Seria muito difícil. Eu conheço algumas vidas e sei das capacidades, né, que elas têm por conta do tempo de caminhada junto, né, da intimidade que tivemos, da intimidade que temos. Mas eu não sei para cada um especificamente qual foi o dom que Deus deu. Mas eu sei que você tem um dom. E eu quero que hoje você pense e tente relembrar aquilo que Deus tem te dado. E como você tem feito uso disso? Pode chorar, que eu estou agonizando. Você tem um dom e você sabe qual é. Não deixe esse dom amortecer. As crianças te esperam. As crianças te esperam. E eu quero que vocês pensem e reflitam um pouco a respeito do que vocês têm feito com os dons que Deus tem te dado. Não importa que seja um único dom. Você pode ter mais de um. Nós já vimos aqui na palavra que é possível ter mais um dom. Mas aquele que Deus te deu, aquele que você sabe que Ele te deu, o que você tem feito com ele? Você tem deixado para amanhã? Nós temos o hábito em casa, às vezes assim, chega no final do dia, eu sei que eu não dei conta de tudo que eu tinha para
para fazer e eu deixo outras coisas para o dia seguinte. Mas são coisas temporais. São coisas que eu sei que amanhã eu vou conseguir fazer. E se eu também não conseguir fazer, não vai me trazer grande prejuízo. Porque aquelas que realmente eu preciso fazer, o quê? Eu dei prioridade. E os dons, o que nós temos feito? Nós temos tratado os dons que Deus nos deu da mesma forma como nós tratamos as coisas da nossa vida? Aquelas coisas que são importantes, que nós damos prioridade e deixamos as menos importantes para o dia seguinte? Você tem dado importância, a importância devida para o dom que Deus te deu? Você tem cuidado dele primeiro, antes de todas as outras coisas? Este ano eu resolvi fazer uma coisa que eu tinha muito desejo e que eu não tinha podido fazer nesses últimos 2 anos. Eu sempre digo, eu não sou coordenadora de escola bíblica dominical. Eu sou professora. Eu amo dar aula na escola bíblica dominical. E esses 2 últimos anos, até por questões, né, de pessoal, eu fiquei limitada à coordenadoria da escola bíblica. Mas eu via as professoras, eu passava a pegar as cadernetas, eu via as professoras, né, nas salas de aula, eu via as apresentações, meu coração fervia. Então este ano eu disse o seguinte: eu vou fazer uso do dom que Deus me deu. Eu preciso voltar a dar aula na escola bíblica dominical. Então nós fizemos um rebuliço lá em Salto, né? As irmãs que eu digo. Mas eu acho que com isso tudo, inclusive aquelas que estavam com os dons adormecidos, ou que nem sabiam que tinham dons, né, foram colocadas à prova e Deus tem abençoado, tem sido uma grande bênção. Então, eu queria pedir para vocês refletirem a respeito disso. Mas eu quero agora, assim, para encerrar tudo isso, dizer a respeito de um dom que a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 13, que vai do versículo 1 até o 8. Eu queria pedir, Luciana, por favor, eu queria que você fizesse a leitura para mim. 1 Coríntios 13, de 1 a 8. Eu gostaria que as irmãs acompanhassem a leitura. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como o bronze que soa ou como um cimbalo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor arde em ciúmes, não se ufana, não se esnobece, se não conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses e não se espera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Com essa passagem, eu queria dizer o seguinte para as irmãs. Deus nos deu um dom maravilhoso que é o amor. A palavra de Deus fala que o amor encobriu multidões de pecado.
O amor de Deus pelas nossas vidas é algo assim tão absurdo, tão maravilhoso, tão grande, que nós não conseguimos dimensionar o amor de Deus com as nossas vidas. O amor dele é tão grande, a ponto de ele ter dado o seu filho para morrer por nós. Eu acho que isso aqui todo mundo está careca de saber, né? Todo mundo vai lá cita, né? João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso está tão assim, banalizado na nossa boca e no nosso coração, que a gente já recita esse versículo como se fosse uma coisa normal. Irmãs, não é. O amor de Deus pelas nossas vidas é algo absurdo. Vocês não conseguem dimensionar. É um amor capaz de mover montanhas, como a própria palavra diz, em nosso favor. Então, o que eu queria dizer para as irmãs é o seguinte: ainda que você esqueça todos os dons que você tem, ainda que você deixe eles guardados lá dentro da gavetinha para pensar depois o que é que você vai fazer com eles, ainda que você ainda esteja pensando em refletir a respeito daquilo que Deus te deu, existe uma coisa que você não pode esquecer nunca, nunca, que é o dom do amor. Quando a sabedoria faltar, ame. Quando faltar o conhecimento, ame. Quando buscar cura e não encontrar, lembre-se que o amor cura. Quando estiver à espera de um milagre, lembre-se do infinito amor de Deus pela sua vida. Se não houver profecia, o amor existirá. O amor nunca falha, o amor não acaba. Me dá essa fita. O amor encobre multidões de pecados. E só assim nós vamos entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda que te falte tudo, não pode faltar o amor. Amém. Amém? Amém. É esta palavra que tinha das irmãs na noite de hoje. Amém. Glória a Deus.